relationship with Jesus Christ our head. Estamos em relacionamento com Jesus Cristo, a nossa cabeça. That makes us Christ's body. E faz de nós o corpo de Cristo. So as a congregation, we are an expression of the Então, body of Christ. como congregação, nós somos uma expressão do corpo de Cristo. We're not an expression of a religious system. Não somos uma expressão de um sistema religioso. We are the testimony of a relationship with God. Somos o testemunho de um relacionamento com Deus. That changes us. E isso modifica-nos. That causes us to think differently and to act differently. Faz com que nós pensemos de maneira diferente e ajamos de maneira diferente. It causes us to affect the world in a different way. Leva-nos a afetar o mundo de uma maneira diferente. When God sent Jesus Christ, his son, Quando Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, he wasn't thinking Christianity. Ele não estava a pensar em cristianismo. He was thinking, let's redeem the human race. Ele estava a pensar, vamos redimir a raça humana. God has always wanted a family. Deus sempre ganhou família. God has never wanted slaves. He's never wanted just servants. Ele nunca quis escravos, nunca quis servos. He's wanted sons and daughters in a living relationship with him. Ele queria filhos e filhas no relacionamento vivo com Ele. He's always wanted human beings Ele sempre quis que os seres humanos who are the likeness and the image of their heavenly Father, male and fossem female. à imagem e semelhança do seu Pai Celestial, macho e fêmea. And so when God became Jesus in the flesh, Então, quando Deus se tornou Jesus em carne, he came to be a man, not just the Son of God, he became to be man. Ele veio para se tornar um homem, não só o Filho de Deus, mas um homem. And he came to redeem us, E Ele veio para nos redimir, to restore us, to change the world that we live in. para nos restaurar e mudar o mundo no qual vivemos. Now, when Jesus was here on planet Earth, Quando Jesus esteve aqui no planeta Terra, people who watched him as pessoas que o viam didn't understand him. não o entendiam. And religious people especially didn't understand him E as pessoas religiosas, em especial, não o entendiam. because he didn't act like them. Porque ele não agia como eles. Especially people who had memorized scripture. Em especial as pessoas que memorizavam as Escrituras. People who had spent their life trying to figure out what to do and how to act. Pessoas que passaram a sua vida a pensar o que é que haviam de fazer e como agir. I'm talking about people who went to the synagogue, went to the church of their day. Estou a falar de pessoas que iam à sinagoga, que iam à igreja dos seus dias. And they prided themselves in understanding God's word. E eles orgulhavam-se muito de entenderem a palavra de Deus. And they thought life was about knowing what to do, E knowing how pensavam to act. que a vida era saber o que fazer, saber como agir. And then came this man, Jesus. E depois veio este homem, Jesus. We're going to read a couple of verses in Luke chapter 15. Vamos ler alguns versículos em Lucas capítulo 15. In verse 1 and verse 2. Versículo 1 e versículo 2. It says, Then all the tax collectors and the sinners drew near to Jesus to hear him. Diz, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir Jesus. So notice that even in those days they put sinners and tax collectors in the same category. E vejam que eles mesmo nesta altura, eles punham os pecadores e os cobradores de impostos na mesma categoria. So all the sinners and tax collectors of Portugal came to hear him. Todos os pecadores e todos os cobradores de impostos em Portugal vieram ouvi-lo. We religious people like to put the tax collectors out. Os religiosos gostavam de pôr os cobradores de impostos de fora. We like to say we know what we're doing. Nós gostamos de dizer, nós sabemos o que fazemos. But in this story we see that the tax collectors and the sinners were coming to Jesus to hear him. Mas nós vemos aqui nestas escrituras que os cobradores de impostos e pecadores vinham a Jesus para o ouvir. And in verse 2, and the Pharisees and the scribes complained, saying, E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, This man receives sinners and eats with them. este homem recebe pecadores e come com eles. So these religious people, Então estas pessoas religiosas not evil, wicked people, good people. não eram pessoas más, eram pessoas boas. People who thought life was about knowing what to do and how to act. Pessoas que pensavam que a vida era saber o que fazer e como agir. And they studied God's word. E eles estudavam a palavra de Deus. They prayed long prayers. Eles oravam orações longas. They attended the synagogue often. Eles frequentavam muito a sinagoga. They never missed a meeting. They never missed giving their tithe. Nunca falhavam um culto, nunca falhavam dar o dízimo. They searched the scriptures to know what to do and how to act. Eles buscavam nas escrituras para saber como agir e como o que fazer. And then they saw this person, Jesus. E então viram esta pessoa, Jesus. And sinners and tax collectors were coming to him to hear him. E os pecadores e os cobradores de impostos vinham ter com ele para o ouvir. And
Pharisees, the religious people, were upset E os fariseus e os religiosos estavam aborrecidos because Jesus received those sinners and tax collectors and he ate with them. porque Jesus recebia estes cobradores de impostos e estes pecadores e comia com eles. The words in the Greek actually mean he entered into their world. A palavra em grego realmente quer dizer ele entrava no seu mundo. While the Pharisees were calling people to enter into their world, Enquanto os fariseus estavam a chamar as pessoas para entrarem no mundo deles, Jesus was a man who was looking for an opportunity to enter into the world of sinners. Jesus era um homem que procurava uma oportunidade para entrar dentro do mundo dos pecadores. He wasn't looking for an opportunity to become a sinner. Ele não estava à procura de uma oportunidade para se tornar um pecador. He was interested in getting into the sinner's life. Ele procurava uma oportunidade de entrar na vida dos pecadores. When we pride ourselves in knowing what to do or how to act, Quando nós nos orgulhamos de saber o que fazer ou como agir, we find ourselves in trouble when things don't work out right. nós encontramos em sarilhos quando vemos que as coisas não funcionam muito bem. We come to crisis situations in our lives Entramos em situação de crise na nossa vida, where we don't know what to do, em que nós não sabemos o que fazer and then we get upset. e ficamos aborrecidos. And we start calling on God to get us out of our crisis situation. E começamos a clamar a Deus para nos tirar da nossa situação de crise. I believe that God wants to get into our crisis situations with us Eu acredito que Deus quer entrar nas nossas situações de crise conosco, more than he wants to get us out of our situation. mais do que Ele nos quer tirar dessa nossa situação de crise. When we're in a fiery furnace, Quando nós estamos na fornalha ardente, God wants to get in the furnace with us. Deus quer entrar na fornalha ardente conosco. And he wants to show us how to dance. E Ele quer in the mostrar-nos fire. como dançar no fogo. He wants to show us that there's not a circumstance in this world Ele quer nos mostrar que não há uma circunstância no nosso mundo that can put us in bondage que nos possa pôr em cativeiro if Christ is with us. se Cristo estiver conosco. Now, the Pharisees, the scribes, they were upset. Os fariseus, eles estavam muito aborrecidos. So, as a response, Jesus begins to tell several stories, several parables. E em resposta, Jesus começou a contar algumas histórias, algumas parábolas. You'll find the first three that I'm going to talk about in this chapter, E chapter neste 15. capítulo vocês vão ver as primeiras três que nós vamos falar, capítulo 15. I'm not going to read the stories, I'm just going to tell the stories. Eu não vou ler as histórias, eu vou-vos contar as histórias. And I would encourage you to read the stories yourself. E on eu your own time. encorajo-vos a lerem estas histórias no vosso próprio tempo. But the stories are a response to the fact that the Pharisees were upset. Mas estas histórias é a resposta ao facto dos fariseus estarem aborrecidos. Why does this man enter into the world of sinners? Mas porquê que este homem entrou na vida dos pecadores? Doesn't he know who they are? Alguém sabe quem eles são? He doesn't judge them by right and wrong, he receives them. Ele não os julgava pelo certo e o errado, ele recebia-os. He doesn't tell them what to do or how to act. Ele não lhes dizia o que fazer ou como agir. He just allows them to come to him, Ele só permitia que eles viessem ter com ele and then he enters into their world. e que entrasse no seu mundo. He eats with them. Ele comia com eles. He enjoys life with them. Ele desfrutava da vida com eles. So Jesus says the first story. Então Jesus conta a primeira história. He said there was a man who had 100 sheep. Ele disse havia um homem que tinha 100 ovelhas. And one day, one of the sheep got lost. E um dia uma das ovelhas perdeu-se. He said, which of you having 100 sheep and one gets lost doesn't leave the 99 and search for the one that's lost? E quantos de vocês tiverem 100 ovelhas não vai largar as outras 99 para ir à procura da que está perdida? And when he finds the one who's lost, E quando ele encontra a que está he puts perdida, it over his ele shoulders. põe aos seus ombros, He comes home, he calls his neighbors, he throws a party, ele chega à casa, ele chama os vizinhos, ele faz uma festa. and he says, oh, I found the sheep that was lost. E ele diz, olhem, eu descobri a ovelha que estava perdida. Jesus said it's the same way when one sinner E Jesus disse, é a mesma coisa com um pecador. comes into the kingdom. Quando um pecador entra no reino. So this story Então esta história is telling, why does Jesus eat with sinners and tax collectors? diz-nos porque é que Jesus comia com os pecadores e os cobradores de impostos. Now, if Jesus was a religious man, Se Jesus fosse a um homem Pharisee, religioso, um fariseu, he would have gone looking for the lost sheep, ele ia à procura das ovelhas perdidas and he would have said something like this: e ele iria dizer alguma coisa como isto. Shame on you, Que wandering sheep. vergonha!
Que vergonha, sua How ovelha dare perdida. you live your life here? Como é que tu te atreves a viver a tua What vida are you aqui? doing in this bar? O que é que tu estás a fazer neste bar? What are you doing in this lifestyle? O que é que tu estás a fazer com esse estilo de vida? You shouldn't act this way. Tu não devias agir assim. This is sin. Isso é pecado. You need to come home with me. Tu precisas de vir para casa comigo. Now, follow me. Então, segue-me. Do what I do. Faz o que eu faço. Go where I go. Vai onde eu vou. Follow me Segue-me, because I want to tell you what to do. porque eu quero dizer-te o que deves fazer. That's what if Jesus would have done if he would have been a Pharisee. Era o que Jesus faria se ele fosse um fariseu. No, he just picked the sheep up, put the Meu, sheep on his shoulders, Simplesmente apanhou a ovelha, pô-la aos seus ombros and threw a party. e fez uma festa. He didn't say, "Shame on you, sheep." Ele não disse que vergonha a sua ovelha. He didn't tell the sheep what to do. Ele não disse à ovelha o que fazer. He didn't tell the sheep how to act. Ele não disse à ovelha como agir. He just put the sheep in the right place, Ele pôs a ovelha no sítio certo. in the closest possible place No lugar mais to the perto shepherd, do pastor. around the neck. À volta do seu Of the pescoço. shepherd. À volta do pescoço do pastor. You see, the sinners, the tax collectors weren't coming to Jesus so that they would know what to do. Os pecadores e os cobradores de impostos não vinham ter com Jesus para saber o que fazer. They were coming to him to hear him. Eles vinham para o ouvir. Okay, as a husband, I've learned a secret. Como marido, eu aprendi um segredo. Now, we've got more women here tonight, Nós temos mais mulheres aqui esta but noite, there's a couple of guys in here. mas ainda há aqui alguns homens, Okay, so husbands, maridos. listen to this, and you ladies can get excited and go elbow your husbands when you get home. Ouçam isto e as senhoras podem dar uma cotovelada ao marido quando chegarem a casa. Now, you wives know that sometimes you tell your husband things, Vocês, esposas, sabem que às vezes dizem coisas aos maridos. and sometimes you tell him a lot of things. E às vezes vocês dizem-lhes muitas coisas. And it's not that you want him to fix it. E não é porque tu queiras que ele conserte isso. What you want him to do is hear you. O que tu queres é que ele te ouça. I used to think that when my wife told me things, she wanted me to fix it. Eu pensava quando a minha mulher me dizia coisas seria para eu consertar, para eu resolver. And I would get irritated. E eu ficava muito irritado. Because the last thing I wanted to do is fix something. I just got home from a day of fixing many things. Porque a última coisa que eu quero é consertar, resolver coisas, porque eu cheguei a casa depois de já ter resolvido muitas coisas. But I discovered she doesn't always want me to fix things. Mas eu descobri que ela nem sempre queria que eu reparasse as coisas. She wants me to hear her. Ela queria que eu a ouvisse. She wants me to feel it. Ela queria que eu sentisse. She wants me to care for her. Ela queria que eu cuidasse dela. You know, this first story Esta primeira história is about God's care for people. é acerca do cuidado de Deus pelas pessoas. Jesus was saying, listen, sinners and tax collectors come to me, Jesus estava a dizer, olha, os cobradores de impostos, os pecadores vêm ter comigo and I enter into their world e eu entro no mundo deles because I care about people. porque eu me preocupo com as pessoas. This is the firstborn of our family. Este é o primogênito da nossa família. This is the head of our body. Esta é a cabeça do nosso corpo. This is the eternal last Adam. Este é o Adão eterno e último. And we are expressions of Eve. E nós somos as expressões da Eva. A new Eve, not old Eve. Não an uma- eternal Eve. Uma Eva eterna, não a Eva antiga, mas uma Eva And our eterna. relationship with E o Jesus nosso relacionamento com Jesus produces a family that is different. produz uma família que é diferente. Not a family of Pharisees and scribes. Não uma família de escribas e fariseus. Not a family who's very busy trying to figure out what to do and how to act. Não uma família que está muito ocupada a tentar descobrir o que fazer e como agir. But a family that knows the important things of life. Mas uma família que conhece as coisas importantes da vida. God considers it so important. Deus considera-as tão importantes He leaves 99 righteous to find one lost sheep que Ele deixa 99 justos para ir à procura de uma ovelha. because he cares for everyone. Porque Ele se preocupa com cada um. He cares for the 99 too. Ele também se preocupa com os 99. He cares for people. Ele preocupa-se com pessoas. So what's an important thing of life? Então qual é a coisa importante da vida? First, know God cares for you. Primeiro é saber que Deus se importa contigo. But then that should change what kind of people we are. Mas isso não deve modificar o tipo de pessoas que nós somos. We care for people. Nós preocupamos-nos com pessoas.
We care for people. Nós nos preocupamos, nós nos importamos. Not to tell them what's wrong, Não para lhes dizer o que está errado, but to be close to them. mas para estar perto delas. So they hear us, we hear them. Então, elas nos ouvem, nós os ouvimos a eles. It's a place that's worthy of throwing a party. É um lugar que merece ser feita uma festa. We care for people. Nós nos preocupamos com pessoas. Grace cares for people. A graça preocupa-se com pessoas. Then Jesus tells a second story. Então Jesus conta uma segunda história. He said there was a woman Ele diz, havia uma mulher and she had 10 pieces, 10 silver coins, e ela tinha 10 moedas de prata. and she lost one. E ela perdeu uma. So she gets down with a light Então ela com uma luz abaixa-se, and she gets a broom, she gets on the floor ela põe-se no chão and she sweeps the entire house e começa a varrer toda a casa in search of the lost coin. à procura da moeda perdida. And when she finds the coin, E quando ela encontra a moeda, she calls her neighbors. ela chama os She vizinhos, says, "Oh, I found the coin that was lost." ela diz, oh, eu encontrei a moeda perdida. And she throws a party. E ela faz uma festa. She has a tea. Ela, A tea. She has some. Ela faz os- Yeah. ela She faz has a o chá, party. tem uma festa. She invites her neighbors over. I found the coin. Convida os vizinhos e diz, eu encontrei a moeda. You know, 10 coins. 10 moedas. Every coin had the exact same value. Cada moeda tinha exatamente o mesmo valor. A silver coin. Uma moeda de prata. Silver speaks of redemption. E a prata fala-nos de redenção. How big do you think God is? O quão grande tu pensas que Deus é? Is he big enough? He could do anything. Ele é grande o suficiente para fazer qualquer coisa. When he came to this earth as Jesus, Quando ele veio a esta terra como Jesus, you think he's big enough to have become more than one man? vocês acham que ele era o grande o suficiente para ter mais do que um homem? If it was about knowing what to do and how to act, Se tivesse a ver com o saber o que fazer ou como agir, it would make sense that he could have become 1,000 or faria 10,000 people. sentido ele tornar-se em 1000 homens ou mais. Now, eventually that was his ultimate goal, to become us. E, eventualmente, esse seria o seu último alvo, tornar-se em nós. But when he came to redeem us, Mas quando ele veio para nos redimir, he couldn't come as many people. ele não poderia vir como muitas pessoas. He had to come as the one and only begotten Son of God. Ele veio como o único Filho unigênito de Deus. That is your value. Esse é o teu valor. You are a one and only. Tu és único. The price that was paid to redeem you O preço que foi pago para te redimir was an only son. foi o Filho único. Not one of two, Não um de 2, not one of 5, não um de 5, not one of 1,000, não um de 1000, not one in a million. não um no milhão. One and only. O único. Your value is not one in a million. O teu valor não é um no milhão. Your value is one and only. O teu valor é um único. Even if you're an identical twin, Mesmo que sejas um gêmeo idêntico, you're not identical. tu não és idêntico. You're still a one and only. Ainda assim, és único. So why does Jesus receive sinners and tax collectors? Então, porquê que Jesus recebia os pecadores e os cobradores de impostos? Why does he enter into their world? Porquê que ele entrava no seu mundo? Because he knows their value. Porque ele conhecia o seu valor. And if one is lost, E se um está perdido, the Holy Spirit gets down on the floor o Espírito Santo põe-se lá no chão, with a light, com uma luz, with a broom, com uma vassoura, and sweeps every corner e começa a varrer cada cantinho, until the lost coin is found. até que ele encontre a moeda perdida. We need to understand God values us more than what we do. Nós devemos entender que Deus nos dá mais valor por aquilo que somos do que pelo que fazemos. Who you are is more important than what you do. Quem tu és é mais importante do que aquilo que tu fazes. You're a one and only. Tu és único. In case you haven't heard this, maybe never, Talvez nunca tenham ouvido isto, no caso de nunca terem or ouvido, in case you haven't heard this out loud, ou no caso de nunca terem ouvido isto em voz alta, let me say it to you tonight. então eu vou-vos dizer isto esta noite. I'm really glad you were born. Eu estou muito contente por teres nascido.
I'm really glad you were born. Estou muito contente por teres nascido. It was a really good day Foi um dia mesmo bom when you were born. quando tu nasceste. Because you're one and only. Porque tu és único. And I could say that for every human being tonight. E eu posso dizer isso a qualquer ser humano esta noite. That's how Jesus relates to us. É assim que Deus se relaciona connosco. That should change how we think. E isso deveria mudar o como nós pensamos. We should not be so busy trying to figure out what to do and how to act. Nós não devemos andar tão ocupados a pensar no que fazer e como agir. We should never measure people by what they do or how they act. Nós nunca devemos medir as pessoas por aquilo que elas fazem, como elas agem. We should measure people by their value. Nós devemos medir as pessoas pelo seu valor. And it's not good if they're lost, E não é bom elas estarem perdidas. but we should trust the Holy Spirit, Mas nós devemos confiar no Espírito Santo. that the Holy Spirit can sweep every corner of Que o the room Espírito Santo possa varrer cada cantinho do mundo. until the coin is found. Até que se encontre a moeda. The problem with being a sinner O problema com o ser pecador is not being a sinner, não é ser pecador. it's being lost. É estar perdido. So Jesus values us. Então, Jesus dá-nos valor. He cares for us and he Ele- values us. Ele importa-se connosco e Ele dá-nos valor. So a family of grace, Então, uma família de graça. what makes us different? O que é que nos torna diferentes? We care for people. Nós nos importamos com as pessoas. We see people as one and only. Nós vemos as pessoas como únicas, We value originais, com valor. Then Jesus tells a third story. E Jesus conta uma terceira história. Now, this story is often called the story of the prodigal son. Esta história é muitas vezes chamada da parábola do filho pródigo. If you look closely at the story, Mas se olharem bem para a história, it's really not a story about a prodigal son. não é bem a história do filho pródigo, It's a story about a father é a história de um pai and two sons. e dois filhos. It's a story about a father É uma whose história one de um son pai cujo filho wanted to leave home. queria sair de casa. And so when he came of age, E então, quando chegou à idade, he asked for his portion ele of the pediu family business a sua porção do negócio da família and he left home. e deixou a casa. And he wasted what he had E ele esbanjou o que tinha on wild living, em uma vida louca. spent his money, Gastou o seu dinheiro, lost it all. perdeu tudo And so he was desperate e ficou desesperado. and he had to find work. E teve que descobrir um trabalho, encontrar trabalho. He was a Jew Ele era judeu and he found a job feeding pigs. e ele encontrou um trabalho que era alimentar porcos. He was so desperate, Estava he was tão willing to desesperado. do what his family would never do. E então ele estava tão desesperado que ele estava disposto a fazer aquilo que a sua família nunca faria. And one day he was feeding the pigs E um dia ele estava a alimentar os porcos and he was starving. He was hungry. e ele estava mesmo cheio de fome. And he thought to himself, E ele pensou, if I could just eat what these pigs are eating. se eu ao menos conseguisse comer o que os porcos comem. And then he remembered home. E depois lembrou-se de casa. And he remembered what it was like at home with the workers in his. E ele lembrou-se como Father's era lá farm. em casa com os trabalhadores lá da casa do pai. And he thought, my father treats the servants better than this. E ele pensou, o meu pai trata os seus trabalhadores melhor que isto. And he said, I don't deserve to be a son to my dad, E ele disse, eu nem mereço ser filho do meu pai. but if I could just return home and get a job, Se eu pudesse ao menos voltar a casa e arranjar emprego. I'd be willing to serve him the rest of my life. Eu estava disposto a trabalhar para ele o resto da minha vida. And so he begins to return home. E então ele começou o regresso a casa. And the father, every day he's been watching. E o He's pai, been on the edge of the gate. A cada dia estava lá no portão, estava a ver. He's been waiting for his lost son. Estava à espera do To seu return. filho perdido que voltasse. He doesn't care what the son's been doing. Ele não queria saber o que é que o filho andava a fazer. He's not thinking about, I wonder if he's going to bring anything back with Eu him. não pensava sequer se ele traria alguma coisa de volta com ele. He's not thinking, I wonder what he's done with his life. Ele não pensava, imagina o que é que ele terá feito com a sua vida. He's just thinking, where's my son? Ele só pensava, onde está o meu filho? I wish my son was here. Quem me dera que o meu filho estivesse Where did aqui. my son go? Onde é que foi o meu filho? I wish my son would return. Quem me dera que o meu filho voltasse. And then he sees his son one day. E então um dia ele vê lá o filho. Now, the story doesn't say that the father knows the son is lost at all. A história não diz que o pai sabia que o filho estava perdido todo. But the father begins to run toward the son. Mas o pai começou a correr em direção ao filho.
And the closer he gets, he probably can see with his eyes that his son has lost everything. E quanto mais perto chegava do filho, ele via que o filho provavelmente teria perdido tudo. His son probably smells like a pig. O filho se calhar cheirava a porco. He's been eating pig, feeding pigs. Ele andava a alimentar porcos. Maybe his son he probably has no shoes. Se calhar nem tinha sapatos. So he runs to his son. Então ele corre para o seu filho. He doesn't ask his son, what's happened? Ele não perguntou ao filho, o que é que te aconteceu? He turns to his servants and he says, go get, quickly, go get my robe. Ele vira-se para os servos e diz, vão depressa buscar um vestido. Go get a ring. Vão buscar um anel. Go get sandals. Vão buscar sandálias. Put them on his feet. E coloquem nos seus pés. And while you're at it, go kill my best calf. E vão lá matar um melhor bezerro. Because we're going to have a party Porque tonight. nós vamos ter uma festa esta noite. Now, the robe was the father's robe. O vestido, a túnica, era a túnica do pai. It was the father's testimony. Era o testemunho do pai. It was the father's ring. Era o anel do pai. It was the father's authority. Era a autoridade do pai. They were the father's sandals. Eram as sandálias do pai. They were the father's inheritance. Era a herança do pai. The son had lost his robe. O filho tinha perdido a sua túnica. He had pawned his ring. Tinha empenhado o seu anel. He'd lost his sandals. Tinha perdido as suas sandálias. He was starving. Estava a morrer de fome. The father went quickly and got the father's robe, E o pai foi lá depressa e conseguiu a túnica do pai. the father's ring, O anel do pai. the father's sandals. As sandálias do pai. And then he killed the father's calf E depois matou o bezerro que era do pai. and threw a party. E fez uma festa. There was a second son, E havia um segundo filho. the older son. O filho mais velho. He heard the noise of the party Ele ouviu o barulho da festa. and he said to the servants, E ele disse aos servos. hey, what's going on? Mas o que é que se passa? And the servants said, oh, your brother E os servos disseram, olha o teu Your irmão. brother who was lost has returned home. O teu irmão que estava perdido, ele voltou a Oh, it's casa. wonderful. Your father's throwing a Oh, party. isto é maravilhoso, o teu pai até fez uma festa. And the older son E o was filho mais angry. velho ficou zangado. And he was bitter in his heart. Ficou amargo no seu coração. And the father saw the older son. E o pai viu o filho mais velho. The older son said, Father, why are you doing this? E o filho mais velho perguntou, pai, mas porquê que estás a He's fazer wasted isto? everything. Ele gastou tudo. I have served you. Eu tenho-te All servido. these years I've acted the Todos right way. estes anos eu agi da melhor maneira. I've done the right thing. Eu fiz o que era certo. I've worked for you. Eu trabalhei para I've ti. labored for you. Eu trabalhei para ti. I've done the things that are necessary for Eu the fiz farm. as coisas que eram necessárias fazer na quinta. But you never once threw a party for me. E nem sequer me fizeste uma festa. And the father said, Son, E o pai diz, filho, you can have this anytime you want. tu podes ter isto sempre que tu quiseres. But why didn't the older son ask? Mas porquê que o filho mais velho não pediu? You see, he was too busy living his life serving the father. Porque ele estava muito ocupado a viver a sua vida servindo ao pai. Are you busy E tu estás ocupado serving the father? a servir o pai? Or do you understand what the father really wants? Ou tu entendes aquilo que o pai realmente quer? You see, the father wanted the same thing for both sons. O pai queria a mesma coisa para ambos os filhos. He didn't want the sons to get their inheritance and leave and go and spend it. Ele não queria que os filhos pegassem na sua herança e fossem sair e gastá-la. He didn't want the sons serving the father's inheritance. Ele não queria que os filhos servissem a herança do pai. He wants the sons to realize Ele queria que os filhos entendessem they're part of the family business. que eles eram parte do negócio da família. They're part of the father's purpose. Eram parte do propósito do pai. He wants them to wear his robe. Ele queria que eles usassem a sua túnica. He wants them to wear his ring. Ele queria que eles usassem o seu anel. He wants them to wear his shoes. Ele queria que eles usassem as suas sandálias, os seus sapatos. He wants them to eat his fatted calf. Ele queria que eles comessem o seu bezerro cevado. You see, God wants to include all human beings Deus quer in incluir his todos os seres humanos purpose. no seu propósito.
and his celebration. e na sua celebração. He doesn't want you to serve him. Ele não quer que tu o sirvas. He wants you to be like him. Ele quer que tu sejas como ele. He wants sons. He wants daughters. Ele quer filhos, ele quer filhas. He wants family. Quer família. He doesn't want you to see a difference between what is yours and what is his. Há uma diferença entre aquilo que é teu e aquilo que é dele. He doesn't want you to see a difference between what is his and what is yours. Ele não quer que tu vejas a diferença entre aquilo que é teu e aquilo que é dele. You see, he cares for people. Ele preocupa-se com pessoas. He values people. Ele avalia, ele dá valor às pessoas. He wants to include them in his purpose and Ele in quer his life. incluí-los no seu propósito, na sua vida. This is why he receives sinners and tax collectors. Por isso é que ele recebe pecadores e cobradores de impostos. And he's glad for people to come to him E ele simply fica to hear contente him, quando as pessoas vêm ter com ele simplesmente para o ouvir. because he wants to enter into their world. Porque ele entra no seu mundo. You see, when you know how much God cares for you, Quando tu sabes o quanto Deus se importa contigo. when you know how much God values you, Quando tu sabes o quanto Deus te dá valor. when you know how wonderful the Father's purpose is, Quando tu sabes o quão maravilhosos são os propósitos do Pai. and how awesome his life tastes, E quão maravilhosa sabe a sua vida. you'll always want to be Tu sempre vais querer ser. where the Father is. Ou sempre vais querer estar onde o Pai está. But then we come to Luke chapter 16, Mas depois nós chegamos a Lucas 16. and Jesus tells a fourth story. E Jesus conta uma quarta história. I don't like this story. E eu não gosto desta história. I could handle the story about the sheep. Eu aguento a história das ovelhas. And the story of the lost coin, E good story. a história da moeda perdida também é uma boa And even história. the story about the two sons and the father. E até a história dos dois filhos e do pai. But now we come to chapter 16. Mas agora vem o capítulo 16. And he tells the story about a man who was an employer, E conta-nos uma história de um homem que era um servo, um trabalhador, and he had a bad manager. e tinha um mau gestor. And the manager was about to get fired from his job. E ele estava quase a ser, este mordomo estava quase a ser despedido do seu emprego. And the manager hears about it. E o senhor ouviu acerca disto. He realizes he's about to get the pink slip. He's about to get fired. E ele estava a ver que estava a ser despedido, And so he thinks, what am I going to do? então ele pensou: o que é que eu vou fazer? And he thinks to himself, he says, I'm too old to get a construction job. I can't really dig anymore. E ele pensou: eu sou velho demais para arranjar um trabalho na construção, já não consigo cavar. And he thinks, I'm too proud to beg. E sou muito orgulhoso para pedir. What am I going to do? O que é que eu vou fazer? Now, he was responsible Ele era for responsável managing the financial accounts por of his gerir employer. os bens do seu empregador. And so he thinks to himself, E então ele pensou: I need to make sure eu vou-me certificar that I'm taken care of after I lose this job. que depois de eu perder este emprego, eu vou ter a vida assegurada. So he goes to an individual who owes his employer money. Então ele vai ter com um indivíduo que devia dinheiro ao seu patrão. He says, how much do you owe my employer? E ele disse: quanto é que tu deves ao meu senhor? And they say, 100 measures of oil. E ele diz: 100 medidas de azeite. He says, make it 50 measures and we'll call it good. E ele diz: basta dar-me 50 medidas e fica resolvido. And then he goes and he finds another person that owes his employer money. E depois ele encontra outra pessoa que devia dinheiro ao seu patrão And he says, how much do you owe my employer? e pergunta: quanto é que tu deves ao meu patrão? And they say 100 measures of wheat. E ele diz: eu devo-lhe 100 medidas de trigo. He says, make it 80 measures, we'll call it good. E ele diz: dá-me 80 medidas e fica tudo bem. Now, his employer is watching the situation E o patrão está a ver a situação. and he sees what his manager's doing. E ele vê o que é que o seu mordomo está a fazer. And he commends him E ele chama-o. because he realizes he's making friends. E ele entendeu que ele estava a fazer amigos. He realizes his manager is making friends with his boss's money. Ele entendeu que o seu mordomo estava a fazer amigos com o dinheiro do patrão. Now, I've been an employer, Eu já fui patrão. and I think this is why this story bothers me the most. E eu acho que é por causa disto que esta história me incomoda.
Now, Jesus goes on in the story Jesus continua esta história because the Pharisees, the scribes, when they hear this story, they get really upset because they love money. porque os fariseus, quando ouviram esta história, ficaram mesmo aborrecidos, porque eles amam o dinheiro. And Jesus tells them, you got to be good stewards E with Jesus the diz, least. vocês têm que ser bons mordomos com o pouco. Now, I've always been taught that being good stewards with the least is being a good steward with your money. Eu sempre ouvi dizer que ser bom mordomo no pouco é ser bom mordomo com dinheiro. But the money didn't belong Mas o dinheiro não to the pertencia manager. ao patrão. Ao mordomo, desculpem. It belonged to the employer. Pertencia ao patrão. But the employer was smart. Mas o patrão era esperto. He actually wasn't too upset that he was cutting deals with what was owed. Ele não ficou muito aborrecido com isso. Because this employer also realized the value of friendship. Porque este patrão entendeu o valor da amizade. You see, the man who owed 100 measures of oil O homem que lhe devia 100 medidas de azeite and was allowed to pay only 50 e foi-lhe permitido pagar apenas 50, was not good financial banking for the employer. não era muito bom conselheiro financeiro do patrão. But it was a good investment Mas era um bom investimento. because in the future, Porque no futuro, the man who owed the oil is likely to borrow more oil from o the homem que manager. lhe devia o azeite provavelmente iria novamente pedir-lhe azeite. And or from the employer. He's likely to borrow more oil from the Ele iria employer. provavelmente pedir mais azeite ao He's patrão. also likely to do something to take care of the manager. Remember what he did for him. E provavelmente ele também iria fazer alguma coisa a esse mordomo, porque lembrem-se do que ele fez por ele. You see, the story is not about money. A história aqui não é acerca de dinheiro. The story is about friendship. A história é acerca de amizade. In your country, No vosso país, when they raise taxes, quando eles aumentam os impostos, does the government make you their friends? o governo faz de vocês seus amigos? There's a way of getting money that doesn't produce more money. Há alguma maneira de conseguir dinheiro que não produza mais dinheiro? You see, the substance, the things of life As coisas da vida are not what make us good managers. não é aquilo que nos torna bons mordomos. The story of Ebenezer Scrooge, A história do Ebenezer Scrooge, the Christmas Carol. aquela história de Natal. You've probably seen it even in Portuguese. Provavelmente já viram isso até em português. Conto de Natal do Charles Dickens. He was good with money, Ele era muito bom com dinheiro, but he wasn't good with friendship. mas ele não era nada bom com as amizades. He had to have a changed life. Ele preferia ter... He rather have? He had to have a changed Ele life. His teve- life had to be changed. Ele teve que mudar a sua vida. He had to have a change of heart. Ele teve que mudar o seu coração. He had to come to a revelation that friendship Ele teve que ter a revelação de que a amizade is more important than anything. é mais importante do que outra coisa qualquer. So why does Jesus receive sinners and tax collectors? Então, por que é que Jesus recebia pecadores e cobradores de impostos? Because he cares for people. Porque ele se interessa pelas pessoas. Because he knows they're one and only. Porque ele sabe que elas são únicas. Because he wants them to be a part of his purpose and his Porque ele quer que elas celebration. sejam parte do seu propósito e da sua celebração. Because he wants them to know the value of friendship. Porque ele quer que elas conheçam o valor da amizade. We're the family of God. Nós somos a família de Deus. We need to know the important things of life. Precisamos entender as coisas importantes da vida. Religion thinks the important things of life A religião pensa que as coisas importantes da vida are knowing what to do, é saber o que fazer, knowing how to act. é saber como agir. And then it creates a world where you measure people by what they do and E how depois they act. cria um mundo em que nós avaliamos as pessoas, nós medimos as pessoas pelo que elas fazem e como elas agem. And it never really changes what people do and how they act. E nunca vai mudar como elas fazem ou como elas agem. I go to Uganda, Africa. Eu vou a Uganda, na África, They tell me that 80 to 85% of Uganda
is Christian. Elas dizem-me que 85% do Uganda são cristãos. I can find a bus that says Praise Jesus bus. Eu até posso lá ver um autocarro que diz Louvai a Jesus, o autocarro do Louvai a Jesus. Hallelujah Auto Shop. É um mecânico, uma autoshop chamada Aleluia. Praise Jesus Restaurant. Há um restaurante, louvado seja Jesus. I walk through the street, I can hear praise music. Eu ando pela rua e ouço canções de louvor. But I look at the ground and there's garbage everywhere. Mas eu olho para o chão e há lixo por todo lado. Most babies are born out of wedlock. A maior parte dos bebés que nascem é fora do casamento. Muzungu, white man like me, Um mazungo, um homem branco como eu, is not safe at night. não anda lá muito a salvo dark. durante a noite, depois de escurecer. But we're 85% Christian. Mas 85% das pessoas são cristãs. And the two most common things you hear in the church, E as duas coisas mais comuns que tu ouves na igreja well, you hear what to do, how to act, é tu ouves o que fazer e como agir. and then they hear you better do it quick E eles dizem, é melhor que tu faças isso depressa, because Jesus is coming back at any moment. porque Jesus pode chegar a qualquer momento. What to do, how to act. O que fazer, como agir. Jesus is coming. Jesus está a voltar. Look busy. Fiquem ocupados, Jesus is coming porque anytime. Jesus vem aí em qualquer altura. What to do, how to act. O que fazer, como agir. And the country doesn't change. E o mundo, o país não muda. The problem is, O problema é, no one's living with a 100-year plan. ninguém vive com um plano completo. No one's living for the generations Ninguém está a viver para as gerações. because they haven't been told the important things of life. Porque não lhes têm sido ditas as coisas importantes da vida. The important things of life As coisas importantes da vida são is God cares é que Deus se for preocupa people. pelas pessoas. That's not enough. God Isso não also chega. sees everyone. Deus As também a one vê and only. cada um como um único. In America, we have many babies that are aborted. Na América nós temos muitos bebés que são abortados. Millions of babies have been aborted. Milhões de bebés têm sido abortados. We don't have an abortion problem. Nós não temos um problema de aborto. We have a value problem. Nós temos um problema de valores. You won't change it by making abortion illegal. Nós não vamos mudar isso por tornar o aborto ilegal. You'll only change it by telling people Isso só vai mudar se Who tu they disseres are. às pessoas quem elas são. you're one and only. Tu és único. And it's even more than that. E mais até do que isso. God doesn't want you to miss out. Deus não quer que tu falhes. He wants you to be a part of His purpose, Ele quer que tu sejas parte do seu propósito, not your purpose. não do teu propósito. He wants you to wear His, Ele quer que sejas parte do seu mundo, to have His testimony. ter o seu testemunho. He wants you to wear His ring, Ele quer que tu uses o seu anel, walk in His authority. que andes na sua autoridade. He wants you to wear His sandals, Ele quer que tu uses as suas be a sandálias, part of His inheritance. ser parte da sua herança. He wants you to eat His food. Ele quer que tu comas da sua comida, But most of all, mas mais que tudo, He wants you to know the power of friendship. Ele quer que tu conheças o poder da amizade. Now let's look at a couple of other verses in Luke 16. Vamos só ver mais alguns versos no capítulo 16. Look at verse 16. 16. Vejam o versículo 16. After Jesus tells these stories, Depois de Jesus contar estas histórias, the religious people are upset. as pessoas religiosas ficam aborrecidas. And He says, the law and the prophets were until John. Ele diz, a lei e os profetas duraram até João. In other words, knowing what to do and how to act Por outras palavras, saber como agir ou o que fazer was until John. foi só até João. Since that time, the kingdom of God's been preached and everyone's pressing into it. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. In other words,
Everything of the old covenant Por was outras- about what to do, how to act. Por outras palavras, na velha aliança era tudo acerca de como agir ou o que fazer. But Jesus is saying, I'm here. Mas Jesus diz, eu estou aqui. A real human being is in your midst. Eu sou um ser humano e estou no vosso meio. The beginning of a new family tree is here. O princípio de uma nova árvore genealógica, uma árvore de família está aqui. Not a family tree of what to do and how to act. Não uma árvore genealógica de como fazer, como agir. Not a family tree of the knowledge of good and the knowledge of evil. Não uma árvore genealógica a árvore do conhecimento, do bem, do mal. No, a tree of life. Uma árvore de vida. A family tree of life is here. Uma árvore de família, de vida está The aqui. kingdom of God is here. O reino de Deus está aqui. And Jesus was saying, at that very moment, people are pressing into it. E Jesus diz, e neste momento, qualquer um está a fazer força para entrar nele. And then he says in verse E 17, diz no versículo 17, it's easier for heaven and earth to pass away than for one tittle of the law to fail. é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um til da lei. Verse 18, Versículo 18. whoever divorces his wife and marries another commits adultery. Whoever marries her who is divorced from her husband commits adultery. Qualquer que deixe a sua mulher e casa com outra adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. What is he talking O que é about? que ele está a falar? He didn't change the subject. Ele não mudou de assunto. You have to think a little bit. Tem que pensar um bocadinho. He's saying the law and the prophets Ele diz, a lei e os profetas are finished. já terminaram, And not one tittle of the law can be changed. e nem um til da lei pode ser alterado. It would be easier for heaven and earth to pass away than for one tittle of the law to change. Era mais fácil passar o céu e a terra do que mudar um til da lei. He's talking about a government. Ele está a falar aqui de governo. He's talking about a new heaven and a new earth. Ele está a falar do novo céu, de uma nova terra. I know you've been taught, you've been told, we're looking for the day of the new heaven and the new earth. Eu sei que vocês têm sido ensinados no dia a ver uns novos céus e uma nova terra. And I believe there's a great culmination, a fulfillment of whatever that looks like. E eu acredito que vai haver um culminar de seja lá o que for isso. But in the old covenant, heaven was the law on earth. Mas na velha aliança, in the old In the covenant, old covenant, to have heaven on earth, you ter o had to céu na have the terra law. significava ter a lei. And to be a testimony of heaven, you had to live according to the law. E para teres um testemunho do céu, tu terias que viver de acordo com a lei. To be earth, to be in covenant with God in the old covenant. Estar de acordo, estar em aliança com Deus, com a velha aliança. You had to know what to do and how to Tu act. tinhas que saber o que fazer, como agir. But it never changed the world. Mas nunca mudaria o mundo. Jesus came to bring a new administration. Jesus veio para trazer uma nova administração. An administration that would be suitable to sum up everything on earth in Christ. Uma administração que fosse capaz de resumir tudo em Cristo. That's what Ephesians chapter 1 says. É isso que nos diz Efésios capítulo 1. An administration of grace. Uma administração de graça. An administration of heaven on earth Uma administração do céu na terra. that doesn't tell the earth what to do and how to act, Que não diz à terra o que fazer e como agir. but finally empowers them to know who they are. Mas dá-lhes o poder finalmente de saberem quem são. It empowers them to be the likeness and the image of their heavenly Father. Dá-lhes o poder de serem a imagem expressa do seu Pai Celestial. This is why he says, É isso que ele diz. whoever divorces his wife and marries another commits adultery. Qualquer que deixe a sua mulher e casa com outra, adultera. Write down Romans chapter 7 Podem escrever lá por baixo disso, Romanos capítulo 7. and read the first few verses. E leiam os primeiros versículos. You'll find that Paul says, Vocês vão ver que Paulo diz, he says to his countrymen, his Jewish brethren, ele diz para os seus irmãos judeus, law has died. a lei morreu. You can now marry another. Agora podem casar com outra. Jesus is not talking about marriage here. Jesus não está aqui a falar de casamentos. He's talking about law and grace. Ele está a falar acerca de lei e de graça.
He's saying, sinners and tax collectors come to me Ele está a dizer, os pecadores e os cobradores de impostos vêm ter comigo because I've made a way porque eu abri um caminho to tell them who they are. para lhes dizer quem eles são. I've come to change their lives. Eu vim para mudar as suas vidas. I've not come to put them in bondage. Eu não vim para os colocar em cativeiro. I've come to give all people Eu vim para dar a todas as pessoas freedom. liberdade. And the things that never brought freedom E as coisas que nunca trouxeram liberdade are finished. já terminaram. It's time to marry another. É tempo de se casar com outro. Listen to me, church. Ouçam-me, igreja. You cannot have grace and law. Vocês não podem ter a graça e a lei. If you embrace grace, Se tu abraças a graça, then you acknowledge law has died. então tu estás a entender que a lei morreu. But if you really embrace grace, Mas tu abraçares mesmo a graça, you'll become everything tu vais the te law tornar em tudo said aquilo you could be. que a lei diz que tu podes ser. Because you will live from your heart. Porque tu vais viver do coração. What kind of church should this be? Que tipo de igreja será esta? What kind of body should this be? Que tipo de corpo será este? We should be people who care for people. Devemos ser pessoas que nos importamos com pessoas. We should be people who value people as one and only. Devemos ser pessoas que damos valor aos outros como únicos. We should be people who want to include others in our lives, Devemos ser pessoas que queremos incluir outros nas nossas vidas, in our purpose and our life. no nosso propósito e na nossa vida. And we should be people who value friendship E devemos ser pessoas que damos valor às amizades, more than the accounts of stuff. mais do que o prestar contas. It can be as simple as a husband and a wife. Pode ser tão simples como um marido e uma esposa. If I want to be a husband of grace to my wife, Se eu quiser ser um marido de graça para com a minha esposa, I have to live knowing who she is. eu tenho que viver sabendo quem ela é. I don't measure her by what she does. Eu não vou medi-la por aquilo que ela faz. I measure her by who she is. Eu vou medi-la por aquilo que ela é. She was born to be loved, Ela nasceu para ser amada. and we're joined in relationship. E nós estamos juntos em relacionamento. So I'm a blessed man. I get to love her. Então eu sou um homem abençoado porque eu posso amá-la. I get to care for her. Eu posso importar-me com ela. Not only was she born to be loved, Não só ela nasceu para ser amada, she's a one and only. mas ela é única. Wow. Uau! I have a treasure. Eu tenho um tesouro. My wife is a one and only. A minha esposa é única. That makes her expensive, E isso torna-a cara, priceless. sem preço. I want her to be a part of my life. Eu quero que ela seja parte da minha vida. I want her to eat the best food that I can give her. Eu quero que ela coma a melhor comida que eu lhe conseguir dar. But most of all, Mas mais que tudo, I want to be her friend. eu quero ser amigo dela. And if I live like that, E se eu viver assim, my marriage will be blessed. o meu casamento vai ser abençoado. My children will be blessed. Os meus filhos vão ser abençoados. My grandbabies will be blessed. Os meus netinhos vão ser abençoados. My family will be a happy place. A minha família vai ser um lugar feliz. But if I exchange that Mas se eu mudar isto for a system of law, para um sistema de lei, I'll throw away the most precious gift eu vou deitar fora a mais preciosa dádiva, called life. que se chama vida. This church. Esta igreja. What's the most important thing? Qual é a coisa mais importante? Each other Cada um ao outro. and the people who aren't here yet. E as pessoas que não estão aqui ainda They were born to be loved. também nasceram para ser amadas. No one in this church was born to be right. Ninguém nesta igreja nasceu para estar certo. No one in this city was born to be right. Ninguém nesta cidade nasceu para estar certo. They were born to be loved. Eles nasceram para ser amados. But when they find love in the right place, they end up doing
right things. Mas quando eles encontram o amor no sítio certo, eles acabam por fazer coisas certas. That's the fruit of being loved. Este é o fruto de ser amado. It's not the reason for Não being é a loved. razão para ser amado. No one in this church, no one in this city was born to be right. Ninguém nesta igreja, nem ninguém nesta cidade nasceu para estar certo. And no one in this church Ninguém nesta igreja is a duplicate. é um duplicado. No one in this city is a repeat. Ninguém nesta cidade é uma repetição. Everyone's a one and only. Cada um é único, Priceless. sem preço. Be careful. Tenham cuidado. You don't want to break a one. Tu não queres break? You don't want to break a single one. Tu não queres quebrar nenhum deles. They're expensive. São muito caros. Everyone in this church, Cada um nesta igreja, we want to include them nós queremos incluí-los in our purpose no nosso propósito and in our life. e na nossa vida. But most of all, Mas mais que tudo, we want to be friends. nós queremos ser amigos. If we live like this, Se nós vivermos assim, this church esta igreja will be the happiest place vai in ser the o city. lugar mais feliz da cidade. If we live like this in the city, Se nós vivermos assim na cidade, this city will increasingly become esta cidade vai crescer, the happiest place. sendo o lugar mais feliz. We need to be people of grace. Precisamos de ser pessoas de graça. So, Father, would you anoint us? Então, Pai, unge-nos. Anoint us first to get a revelation of how much you care for us. Unge-nos para termos a revelação de quanto Tu te importas connosco. To see in our hearts how you value us. Para ver no nosso coração como Tu nos dás valor. To see how awesome it is to be a part of your purpose. Para ver o quão maravilhoso é ser parte do Teu propósito. To eat your food. Comer a Tua comida. To see what it means to have you as a friend. Ver como é ter-te como amigo. And then anoint us with your grace. E unge-nos com a Tua graça. Your manifest presence in our hearts. A Tua presença manifesta nos nossos We just want corações. to come to you and hear you. Nós só queremos chegar-nos a Ti e ouvir-te. And we're so grateful that you're willing to enter into our world with E us. estamos tão gratos que Tu estás disposto a entrar no nosso mundo That connosco. you receive us Que Tu nos tens recebido so that we can be changed. para que possamos ser mudados. Anoint us to be people Unge-nos para sermos um povo who care for other people, que se preocupa com os outros, who value other people, que dá valor aos outros, who want those people to be a part of our purpose, que quer que os outros sejam parte do nosso propósito, be a part of our life, sejam parte da nossa vida, who want to be friends. que sejam amigos, Let this administration que esta administração be the administration of this house. seja a administração desta casa. In Jesus' No name, nome de Jesus. amen. Amém. Thank you.